até para manter assim, a própria imagem que você quer passar pro teu cliente final. É isso aí. Por isso que eu acho que tinha que ter pra... Mas, então, eu ia chegar... Há anos atrás, até você citou a Pancari, o Eliel, existiu um estudo no mercado, até acho que foi na época daquele acidente do Fokker Sandatan que bateu, né? Que, pô, a gente perde 4 Fokker Sandatan no ano em acidentes de questão de vida. Só que o que acontece? Morre 2 ali, 5 ali, 10 acolá e assim vai. Não chama atenção. Esse é o ponto. A cultura da aviação, por exemplo, ela tem essa questão de, pô, você quer investigar o acidente para que ele não ocorra. De novo, não na questão só punitiva do negócio, de achar culpados. A nossa ainda tá muito naquele, morreu mais um, tipo, passa. Alguém falar de algum acidente com morte, virou, como fala, carne de vaca que fala, né? Tipo... Ficou comum, você tá vendo o noticiário, olha, um acidente, infelizmente morreram 3 nesse acidente. Agora vamos falar da farinha de trigo, não sei das quantas. Põe na conta isso aí, tudo, junto. Não, tudo. eu acho que vidas, não existe prejuízo maior do que a perda de uma vida. Mas é como você falou, ela entra numa vala comum. Por quê? Você vê os programas sensacionalistas na televisão. Fala do quê? De roubo. Porque o roubo, ele gera o temor. E aí é um tema interessante e tal. Mas se perde muito mais em acidentes do que em roubo, vidas. E aí, isso aí ele entra numa estatística, numa tela... E não cria aquela... Não existe um programa de sensacionalista na televisão que fica mostrando acidentes o tempo todo. Porque se mostrasse, ia virar... Só isso, né? Ia virar o caos de tantos acidentes e ia acabar comodotizando de novo isso aí, né? Essa coisa comodotizando, essa coisa toda. Porque aí eu falo assim, porra, mais acidente, mais acidente, mais acidente. São tantos acidentes que acaba entrando na vala comum de novo, né? Então, eles buscam aqueles que são mais emblemáticos, né? Aqueles que foram caos, aí eles trazem. Ônibus que morreu, não sei quantas pessoas que bateu em outro ônibus, aí vira notícia, mas... Aqui o conceito contábil faz o desvio padrão do impacto e só pega o que realmente dá um grande impacto. Mas a perda... Em acidentes no Brasil, todo mundo fala isso, mas é bom trazer esses números, que eu não tenho agora, mas é bom a gente buscar esses números direitinho, que todo mundo fala de guerra da Rússia, a gente fala disso ou daquilo. O caos nos acidentes é um absurdo. Fala de pandemia, fala tudo. Começa a colocar a estatística do quantas pessoas morrem em acidente. De comparar, viu, né? Para você falar, vou fazer um lockdown nas estradas porque o número extraordinário de mortes. Então, teria que ter realmente um trabalho muito mais contundente nesse tema. Eu concordo com você, já. Acho que deveria ter mais iniciativas nesse lado aí. É o que vocês falaram, virou commodity, ninguém liga, mas, cara, eu acho que... enfim. E as empresas, assim, na tua visão, Eliel, as transportadoras que movimentam o nosso país aí, eles têm algum tipo de, assim, de projetos, assim, para diminuição? Ou são poucas? É muita pouca gente que faz isso, pensa nisso, assim, na sua visão, na sua opinião, experiência? É fácil vender o BeSafe? Em outras palavras. Boa. Tá. O BeSafe, ele tem sido, por exemplo, impactante porque ele mostra em tempo real pro empresário como é que tá o comportamento do motorista dele, né? E o que é muito legal é que, por exemplo, se é um cliente que já está na base e acontece um acidente, o cliente não contratou, nós buscamos o comportamento desse motorista antes até o fato. Aí ele olha e fala, se tivesse o BeSafe, olha o comportamento dele aqui. A gente teria controlado, ele não teria causado esse prejuízo. Então, a gente está usando a tecnologia para facilitar a venda. Mas não é fácil a venda quando não tem esse histórico. Porque e aí aquela história, que só quem sofreu pesado que o BeSafe sensibiliza. Por isso que a gente tem que trabalhar essa cultura. Tem que trabalhar essa cultura. É a velha história de colocar grade depois que é roubado, né? É exatamente isso. É o que eu costumo sempre dizer, meus pares na Boni sabem, gestão pelo retrovisor não se permite mais, cara. Então, a tecnologia tem nos dado possibilidade da gente poder ser preditivo. A gente consegue já olhar ali na frente e falar, atua aqui que você vai evitar essa perda. E aí que eu falo, as seguradoras vão poder ajudar bastante a gente nisso, porque a seguradora olha e fala assim, a gente mostra o comportamento e diz o seguinte, olha o comportamento da sua frota. Se a gente começar a atuar aqui, você não vai perder. E aí ela pode começar a estimular. Então isso é um ciclo virtuoso
que é muito importante envolver todos os players nesse tema, né? Mas eu tenho fé que não é nem um médio, em curto espaço de tempo, vai crescendo. O BeSafe já cresceu bastante. O mercado está começando a estar mais sensível a isso, mesmo porque tem... Hoje a estatística está mais de 70% de acidentes comparado a roubo. Então, cara, vamos controlar o acidente, né, meu? Porque acho que o prejuízo está aí. O prejuízo está aí. E tem um seguro obrigatório que não se discute cobertura, né? Não, Ele é obrigatório, aconteceu, você tem que ir no STC, vai ter que indenizar e acabou, né, meu?